Será que esperar em Deus vale a pena? Bom, uma das coisas que eu acho mais difícil na vida é confiar em Deus. E calma lá, antes que você ache tudo isso uma loucura, a verdade é que esperar em Deus não é algo fácil. Esperar em Deus é algo que é muito difícil e muitas das vezes é muito desafiador. E eu não sei você, mas muitas das vezes quando eu estou esperando em Deus, passa na minha mente a ideia de desistir. E é sobre isso, sobre esperar em Deus, que a gente vai estar conversando hoje. Opa! Meu nome é Victor Bandeira, eu tenho 25 anos e eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre esperar em Deus, sobre estar esperando em Deus. Eu não sei qual é essa situação hoje, mas talvez você caiu aqui nesse vídeo e você está esperando em Deus, está esperando para alguma faculdade, está esperando uma pessoa amada, está esperando a realização de uma promessa, de Deus disse que ia te levar para vários países e até agora você não saiu da cidadezinha de onde você é. E, bom, eu queria estar conversando sobre esperar em Deus de uma forma um pouco franca e sincera sobre o que é esperar em Deus e qual é a minha experiência nesses anos que eu estou esperando. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que esperar em Deus vale a pena, tá bom? Esperar em Deus vale a pena. Mas esperar em Deus não é uma tarefa fácil. Esperar em Deus muitas das vezes vai ser muito doloroso. Esperar em Deus muitas das vezes vai ser uma jornada muito solitária. Esperar em Deus nem sempre vai fazer sentido também. Esperar em Deus às vezes vai ser muito contra a lógica, vai ser muito contra-intuitivo. E por que eu quero falar disso nesse vídeo, né? Eu não tô querendo também te desmotivar a esperar em Deus, não é isso. Mas eu quero ser bem sincero com você que talvez esteja passando pelos mesmos sentimentos que eu passo ou que eu já passei, de que nem sempre esperar em Deus vai ser algo maravilhoso. Às vezes esperar em Deus vai ser algo muito doloroso e muito difícil. E é interessante porque tem momentos em que a gente vai ficar frustrado, tem momentos em que a gente vai querer desistir, tem momentos em que a gente vai pensar, será que realmente esperar em Deus vale a pena? E talvez você esteja aqui nesse vídeo hoje, né? Talvez você esteja nesse vídeo assistindo no cenário de que será que vale a pena, então eu vou decidir esperar em Deus? Ou talvez você já esteja esperando em Deus e esteja pensando, cara, será que vale a pena eu continuar esperando em Deus? E bom, eu não sei qual é essa situação hoje. Mas eu queria te dizer, cara, que esperar em Deus vale a pena, sim. Eu sei que esperar em Deus é difícil. Eu tô esperando em Deus por muitos planos e promessas que Ele falou pra mim. E eu acho que talvez você também. Mas por mais difícil e desafiador que seja, uma das coisas que eu acho muito legal é de que Deus ele não mente, sabe? De que Deus ele não falha e de que se tem uma das coisas que vale a pena nesse mundo é esperar em Deus. E olha, eu sei que é difícil, eu sei que é uma tarefa árdua, nem sempre vai ser fácil, mas uma das coisas interessantes para a gente se pensar nesses momentos em que a gente está esperando em Deus é a gente lembrar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto muito de lembrar da história de José, porque eu acho muito interessante o que acontece com José, exato momento em que ele está na prisão já faz alguns anos, e chega o copeiro e o padeiro. E ali, eu não sei se você já reparou, mas é pela primeira vez na vida que José ele tem um vislumbre de esperança dele sair daquela cadeia, dele sair daquela situação e dele finalmente conseguir mudar de vida. Mas é interessante, intrigante, porque por mais que ali fosse a oportunidade perfeita, através do copeiro se lembrar de José e ele conseguir finalmente sair da cadeia, sair daquela vida que ele estava tendo, não acontece. Não acontece nada. Na Bíblia vai dizer que simplesmente José foi esquecido pelo copeiro. E é uma das coisas que eu fico imaginando o quanto que deve ter sido triste e frustrante para José, porque a Bíblia vai dizer que isso durou por 2 anos. E o que eu acho mais interessante é que José não sabia o que ia acontecer. E ele não sabia que um dia o copeiro finalmente iria se lembrar dele, de que um dia finalmente ele iria parar no palácio de Faraó e de que um dia finalmente ele viraria governador do Egito.
Até porque se a gente for olhar a própria história de José, a gente vai ver que nem José sabia com clareza o que Deus tinha para a vida dele. E aí eu gosto de lembrar daquela passagem que fala que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente consegue pensar, imaginar e sonhar. E aí a gente consegue mensurar um pouco e tentar entender que nem sempre a gente vai entender tudo o que Deus prometeu pra gente. Às vezes o que eu e você achamos que estamos esperando em Deus é apenas um vislumbre do que realmente nós estamos esperando nele. E não foi isso que aconteceu com José, porque José tinha um sonho de que ele ficaria numa posição onde ele estaria acima dos seus irmãos e da sua família. Mas uma das coisas que eu acho interessante na história de José é de ver que quando José vira governador do Egito, não somente a sua família, os seus pais, né, ele fica acima deles, mas uma das coisas que a gente vê é de que José vive algo que ele nunca sonhou, que ele nunca conseguiu imaginar. E uma das coisas que eu vejo é de como que vale a pena esperar em Deus. Eu não sei se a bateria da minha câmera ela acabou e não tá gravando. O símbolo do REC tá ali, então eu vou dando aí. Vai que eu vou viver um milagre aí, a bateria vai continuar. E sabe, uma das coisas que eu acho interessante da vida de José é de que, cara, ele não tinha ideia do quanto que ele viveria em Deus. Ele não tinha ideia da proporção do sonho e da promessa que Deus tinha para a vida dele. E eu acho que talvez se ele soubesse, talvez se ele conseguisse imaginar, talvez fosse mais fácil. Ou talvez não. A questão é de que, assim como José, eu e você não sabemos de tudo que Deus tem para nossa vida. E tá tudo bem. Uma das coisas que eu acho legal de ver na história de José é ver a integridade e o caráter que ele mantém, mesmo nos desafios e mesmo nas adversidades. E eu acho que esse é um convite que eu e você devemos ter de como devemos nos portar e permanecer esperando em Deus. Porque esperar em Deus também tem um jeito correto, né, de se fazer. E, cara, se você hoje está muito cansado de estar esperando em Deus, se você já faz anos que está esperando e nada acontece, se você talvez hoje clicou nesse vídeo e está bem frustrado e tipo assim, meu Deus, quando que finalmente vai acontecer? Bom, a mensagem que eu tenho para você é: espera só mais um pouco. Talvez não seja amanhã, talvez não seja depois de amanhã, mas continue esperando. Uma das coisas que eu tenho certeza é de que vai valer a pena esperar. Porque é o que a gente aprende lá na Bíblia, é o que a gente aprende com o nosso Deus, é de que sempre vai valer a pena confiar nele, é de que sempre vai valer a pena decidir esperar. E por mais difícil que esteja sendo, esperar é a melhor opção. Então, não desista de esperar, continue esperando. Continue tendo fé e convicção de que pode até uma mãe que ainda amamente esqueceu o filho, mas Deus ele jamais vai se esquecer de mim e de você. Deus ele jamais vai se esquecer de cada palavra que ele nos prometeu. Uma das coisas que eu acho legal quando a gente vê os atributos de Deus é de que Deus ele não mente. Então, se Deus te prometeu, né, se Deus ele prometeu para você, pode ter certeza que ele vai fazer cumprir cada promessa. Então, que você possa se manter apegado nessa certeza. Eu oro para que você tenha forças para continuar esperando. Eu oro para que você aguente firme. E eu oro para que você possa um dia testemunhar o quanto que valeu a pena esperar. O quanto que foi prazeroso. O quanto que foi reconfortante saber que cada promessa que Deus fez virou uma realidade na sua vida. E esse é o vídeo de hoje. Continue esperando, acalme seu coração e lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo a gente não entendendo. Então, até a próxima, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.